Eu vou te ensinar a fazer uma aguada usando os corantes cerâmicos. Primeiro passo é limpar bem a peça. Então, eu tenho aqui uma esponja e água, removendo todo o resíduo de pó e ao mesmo tempo também dando uma hidratada na peça para fazer a aguada. Essa peça ela foi modelada à mão, usando a massa cerâmica Marfim. Quem modelou foi a Domitila, uma aluna minha, e ela fez uma impressão usando folhas naturais. E agora eu vou te ensinar a fazer uma aguada nesta peça. Em um azulejo, eu vou colocar os corantes cerâmicos. Então aqui eu coloquei um verde ou amarelo. Vai ser uma aquarela com cores mais quentes. Então eu agito bem os corantes. Esses corantes da Duncan são excelentes. Já vem envasados, são os corantes encapsulados, são atóxicos. E aqui eu tenho os corantes que eu mesma preparei comprando os corantes cerâmicos e adicionei um pouquinho de água. Esse é um caramelo. Aqui eu tenho um recipiente com água. A minha peça está limpa. Aqui eu tenho um azulejo com as cores que eu pretendo utilizar. E aqui eu deixei um outro azulejo para servir para misturar os tons. Então, o primeiro passo é fazer uma caminha de água. Então, eu venho com a água acrescentando dentro da área que eu pretendo fazer a aguada. Porque a massa cerâmica, ela absorve rapidamente os corantes. Então, se eu vir com os corantes aqui diretamente, corre o risco de ficar um pouquinho manchado. Então, essa caminha com a água vale a pena. A sugestão também é trabalhar por áreas. Vou começar por essa área menor. Peguei aqui um verde mais olivado, misturar um pouquinho do amarelo ouro. E o corante, esse corante cerâmico, eu estou trabalhando com adição de água para conseguir uma transparência. Agora eu vou acrescentar neste mesmo tom um pouquinho do caramelo. E fazer uma integração dos dois tons aqui. Para fazer essa integração, se você quiser utilizar um pincel um pouquinho mais, com as cerdas um pouquinho mais firmes, esse pincel aqui, ele é um pincel chato, é interessante para isso. Eu molho na água e faço a integração e até provoco um certo atrito para, tipo, estonar um pouquinho o pigmento aqui em cima, assim eu evidencio mais o que ficou no baixo relevo. Agora eu vou fazer a caminha de água em mais um pedacinho. E você usa a sua criatividade para fazer a combinação de cores. Aqui o critério da escolha das cores são cores quentes, né? E a aguada é uma das técnicas de aquarela. Agora eu vou misturar um pouquinho desse verde mais forte, voltar com o amarelo, criando um novo tom.
voltar com aquele pincel mais chato, fazendo a integração. Fazer a caminha de água do outro lado. E vou trabalhar agora nessa parte aqui, um pouco mais envelhecida, usando mais o caramelo. Trabalhando com a tinta bem fluida. Se você sentiu que em algum momento a cerâmica absorveu, você pode vir com o pincel com as cerdas mais durinhas e fazer aquele efeito estonado. Continuo aqui este outro pedaço, o último pedacinho, fazendo a caminha com a água. Eu consigo um equilíbrio voltando este tom aqui que eu comecei, nesta ponta. Aqui eu esbarrei o pincel e manchou. Então, o que que eu faço? Eu espero secar mais um pouquinho e depois venho com uma esponja umedecida fazendo a remoção. Com uma esponja umedecida em uma água bem limpinha, para você limpar, basta passar assim e fazer a remoção. Se porventura borrar alguma coisa fora também. Com essa esponja umedecida ainda, eu vou fazer um efeito aqui estonado. Eu venho limpando um pouquinho, chamando a cor da própria cerâmica embaixo. Vou esponjando um pouco e removendo um pouquinho. Assim já está muito bonita. Agora, só como uma opção, um toque mais artístico, eu vou pegar esse tom aqui que é um pouquinho mais frio, para dar um toquinho nas bordas. Para isso, eu vou usar esse pincel com a virola redonda, que eu consigo direcionar melhor. Para manter a harmonia, eu estou utilizando um pouquinho do amarelo junto e o verde.
Pontualmente eu vou colocar em alguns pontos nas bordas e vir fazendo aquele efeito estonado, integrando com os outros tons que já tem aqui embaixo. Desta forma, o trabalho ele fica mais rico, com uma variedade maior de tons. Agora eu vou fazer na outra folha também, essa mesma combinação de tons. E depois eu vou aplicar o esmalte transparente. Este aqui é o esmalte transparente. Ele está nesse tom porque ele tem adição do corante comestível. Então, eu vou aplicar o esmalte transparente primeiro sobre onde está o corante. Assim eu não corro o risco de manchar o restante da peça.
Você também poderia aplicar o esmalte transparente de outras formas de aplicação. Por exemplo, você poderia aplicar na imersão, que é quando você mergulha toda a peça sobre um recipiente com esmalte. Ou você poderia aplicar pulverizado, com um compressor ou então uma bombinha manual. O método da imersão é um método que otimiza mais o seu tempo, sabe? Se você tem uma grande quantidade de peças e está produzindo numa escala maior, é uma boa escolha você fazer na imersão, porque aí você já monta uma estação de trabalho e vai fazendo vários ao mesmo tempo, rapidinho. No caso aqui eu só tenho essas duas, então o pincel é mais prático. Então agora eu vou limpar o pincel para aplicar aqui, porque às vezes o meu pincel ele ficou contaminado com um pouquinho de corante, então é melhor limpar. Eu vou aplicar 2 demãos bem aplicada, intercalando secagem. Vou aplicar frente e verso. Como eu pretendo queimar esta peça a 1000 graus, que é um baixo esmalte, eu uso aquele tripézinho, um pezinho de galinha, para deixar essa peça em suspensão, para não colar na placa refratária. Então agora eu vou aplicar no restante do outro e no verso das 2 peças. Eu vou te mostrar como eu faço a colocação no forno para queima. Então, eu tenho aqui as colunas refratárias, eu coloco as colunas e vou crescer mais um andar aqui. Cuidado para as colunas não tocar nas peças esmaltadas. Eu tenho a placa refratária, que eu coloco delicadamente. Eu tenho vídeos que ensinam a fazer a montagem do forno aqui no canal, depois você dá uma olhada. Então, para colocar a peça esmaltada, eu tenho o tripé, que é tipo um pezinho de galinha com fio cantal, para eu colocar debaixo para a peça que foi esmaltada no verso não colar na placa refratária. Então, eu apliquei 2 camadas intercalando secagem nessa peça aqui. O fundo aqui, eu passei só uma camadinha. Encaixa a peça. E se quiser ainda dá para subir mais um andarzinho aqui, colocando uma outra peça em cima. Depois eu te mostro o resultado. Depois de 24 horas, o meu forno esfriou plenamente. É importante o forno esfriar naturalmente, porque assim não tem nenhuma reação, contração, choque térmico. É interessante que mesmo depois que eu retiro do forno as minhas peças, ela ainda fica assim, parece que estralando, sabe? Então eu prefiro esperar naturalmente. E vou abrir o forno e a gente vê como ficou. Tchan, tchararam. Ai, que legal. Olha, está uma temperatura suportável. E olha que linda que ficou essa aguada com cores quentes. Gostei muito. Vamos ver a outra. Conforme eu vou desmontando o forno, eu já vou colocando as placas refratárias, as prateleiras, os tripés no seu lugar correspondente. Por enquanto eu vou colocar aqui só para ir mostrando para você. Uma delícia, gente, é uma felicidade quando a gente abre o forno e vê as peças que deram certo, ou às vezes as peças que não deram tão certo, como eu vou fazer para solucionar quando não deu. Mas deu, essa deu muito certo e ficou linda. Um beijo